E agora, Glenda, a gente vai conhecer um brasileiro que tem Silva no sobrenome e tem pela frente um mega desafio chamado Brasil. Mas olha, não. Tá pensando que é o presidente, né? Mas não é não. Ele é o Silva, sim, que diz que vai correr o Brasil de norte a sul, sozinho, apenas na companhia de uma bicicleta. Jorge Silva, 42 anos, mecânico de aviões da Força Aérea Brasileira, instrutor de educação física. O sonho dele é cruzar o Brasil de norte a sul, correndo, pedalando, nadando. Com a mudança na geografia, o ponto extremo ao norte do país ficou reconhecido como sendo o Monte Caburaí, aqui no município do Iramutã. Com isso, o Jorge vai percorrer mais 85 quilômetros. Serão 10 mil quilômetros aqui do município até o Chuí, no Rio Grande do Sul. E lá vai Jorge, uma bicicleta de 10 marchas, 2 peças de roupa, 2 garrafas com água, sem equipe de apoio. A comida é o que encontra pelo caminho. Mas não falta coragem a esse potiguar, que divide a estrada com caminhões. Que supera as quedas sem desanimar para começar tudo de novo. É muita pedra, o caminho é extremamente difícil, subidas, descidas. Das pedras para o asfalto, hora de enfrentar o calor da BR-174, rodovia que liga os estados do Amazonas e Roraima à Venezuela. É noite, Jorge ainda está na 174, mais de 20 horas pedalando e correndo. O cansaço é visível. A vitória que a gente esperava, conquistar o estado de Roraima, ela está se concretizando. Os faróis e a chuva anunciam a chegada de Jorge. Ele venceu a primeira etapa da viagem. Ele venceu Jorge Silva de Souza, o maratonista que inventou de cruzar o Brasil de norte a sul. Chegou lá. E a pergunta que se impõe é: por que ele fez isso? A troco de que uma pessoa se manda sozinho numa aventura como essa? No dia 19 de dezembro do ano passado, Jorge começava o desafio na pequena cidade de Iramutã, próximo ao Monte Caburaí, no extremo norte do Brasil, em Roraima. Sozinho e sem apoio de ninguém, ele pedalou e correu 18 estados, num total de quase 10 mil quilômetros. Uma super aventura que o Esporte Espetacular acreditou e acompanhou da largada até a reta final. Depois de 90 dias na estrada, finalmente na sexta-feira passada, Jorge chegou ao Chuí. O projeto Atlanta, irmão, seria então sair do Brasil após terminado o evangelismo em nossa nação, começar ali da Venezuela, atravessar para Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, e aí então chegar nos Estados Unidos. E a viagem ali planejada, ela teria que passar esses países, alcançar a distância de 10 mil quilômetros pedalando. Irmãos, veja que desafio. Será possível que alguém resolva sair de bicicleta, cruzar América do Sul, América Central, entrar na América do Norte e aí chegar na cidade que escolheu Atlanta, sede da 59ª Conferência Geral, e ir lá para participar de uma Conferência Geral, pedalando uma bicicleta? E os desafios do caminho, os recursos para fazer a viagem. Irmãos, então eu não tinha recursos, mas eu tinha a fé comigo. E resolvi enfrentar, sair do Brasil, consegui uma bicicleta de brinde, alguém me doou uma bicicleta. E quando eu comecei a viagem lá em Boa Vista, como mostra aqui, na capital de Roraima,
eu saí mais ou menos com 20, 25 reais no bolso para conseguir chegar em Atlanta 10 países depois. E aí, queridos, então no caminho eu já tive as surpresas. Logo de Boa Vista até Pacarama, ali na divisa com a Venezuela, eu cheguei no Igarapé, assim por volta das 2 da tarde, eu estava cansado, o corpo muito suado, muito quente. Eu queria tomar um banho no Igarapé que eu encontrei. Só que eu lembrei que lá tem muita jiboia, muita sucuri, e se eu entrasse ali, poderia ser atacado por uma delas. Aí, irmãos, eu fiquei temendo entrar, e de repente para um carro, descem jovens, eles entram nesse lago, tomam um banho, se refrescam e vão embora. Antes deles saírem, eu perguntei, cara, aqui não tem sucuri, não tem nada. Ele falou, não, se elas estivessem, daria para ver, elas ficam rondando atrás de comida, mas quando elas comem, elas vão para o fundo do rio e ficam dormindo. Então, se você não vê nenhuma parede, pode tomar banho que elas não vão te pegar. Irmãos, era indígena da região, pessoas acostumadas ali. Aí eu entrei para tomar banho e tomei o meu banho. Só que aí quando eu estou saindo, irmãos, uma delas, ali acho que era essa aí é a sucuri, ela saiu e começou, né, ela passou entre as minhas pernas. Ali, irmão, se eu me mexesse, se eu fizesse algum movimento estranho, ela iria me ver como uma presa e iria então me pegar. Esse foi o primeiro momento em que alguém tentou impedir que eu fosse aos Estados Unidos. Outro foi quando eu, fugindo de alguém que tentou tomar minha bicicleta, numa das estradas lá ainda para Pacarama, antes de entrar na Venezuela. Aí então parou um cidadão na minha frente, numa caminhonete, abriu ali o capô e ficou numa curva me esperando. E eu senti que ele estava mal intencionado. Eu falei, bom, eu não vou voltar, eu vou continuar pedalando, só que eu vou aumentar muito a velocidade. Quando eu chegar bem próximo a ele, antes dele me dar o bote para me atacar, eu vou tentar desviar, passar direto e ver o que vai acontecer, porque ele vai me perseguir. Irmãos, então eu cheguei bem perto dele com muita velocidade, não fiz nenhum sinal, que estava com medo, quase como que quem queria atropelá-lo, e passei. Ele tentou assim alcançar-me com a mão, mas não foi possível. Eu passei do lado dele e acelerei o máximo, e tinha logo uma curva em seguida. E eu fui pedalando e pensando comigo, ele vai fechar a carroceria e vai vir a toda para me roubar a bicicleta. Eu todo equipado ali, tudo reluzente, novinho. Eu falei, ele vai me alcançar. A primeira trilha que eu encontrar, eu vou entrar nela. Irmãos, aí eu encontrei uma trilha usada por vacas, né? Uma trilha feita por animais. E eu entrei com a bicicleta e fui o máximo possível para dentro da floresta. E fiquei tentando ouvi-lo. Irmãos, ele desistiu ali, de ir atrás de mim. Então eu fiquei lá quietinho dentro da floresta. Aí parei um pouco, como era 2 da tarde, eu falei, vou descansar um pouquinho. Eu estava tão cansado que eu cheguei a dormir. Lá encostei a bicicleta e dormi. Irmãos, quando eu acordei, irmão, esse bando de vacas aí, elas estavam me lambendo tudo para tirar o sal do meu corpo. Irmãos, aí eu só, estava com a camisa de manga, e elas começaram a lamber, e eu fiquei com medo de sair rápido e me pisotearem. Eu fiquei quietinho esperando que elas tirassem todo o sal do meu corpo. Então foi algo muito engraçado, né? Mas não é nada gostoso tomar um banho de língua de vaca, não recomendo a ninguém. Tem pessoas que comem língua de vaca, acho que é mais gostoso comer. Eu não recomendo comer também, queridos. Aí entrei na Venezuela. Na Venezuela, irmãos, eu atravessei esse deserto aqui, ó, o Parque Nacional de Canaimã, 350 quilômetros. Só para quem gosta de desafio pode ir para lá. De um lado e do outro é só rochas e rochas, não tem árvores, queridos. Você só vai encontrar árvores quando está chegando no final dele. Aqui você vai encontrar um pouquinho de árvore, mas atravessa aqui, ó. Aqui parece ser floresta, mas não é. É deserto lá. Aí eu tive contato com índios que me ajudaram. Eu vou apressar, porque senão nós vamos sair tarde daqui, né, Cris? Eu vou começar a apressar para aparecer sem contar todos os detalhes. E aí encontrei pessoas que me ajudaram. Eu fui até Caracas. Cheguei a Caracas, então cheguei
no lugar onde tem uma fábrica de alimentos da nossa igreja, fui recebido lá, e daí então fui até a divisa com a Colômbia, Cúcuta, e aí já começou a subir. Quando eu estou deixando a Venezuela, irmão, as alturas que estavam no Brasil, ali em Roraima, a 300, 400 metros de altitude, quando eu atravessei toda a Venezuela e cheguei ali na divisa, Barinas e Cúcuta, eu já estava ali a mais ou menos 800, 900 metros de altitude, já iniciando subidas. E aqui, irmãos, ocorreu algo interessante aqui, ó, nesse cantinho aqui, onde, quando eu passei nessa fábrica, numa cidadezinha, um pastor disse para mim: irmãos, você vai sair amanhã e o seu percurso vai chegar numa cidadezinha onde tem uma congregação, só que você vai passar lá de dia. Aí o que eu vou fazer? Eu quero que a minha igreja escute esse seu testemunho. Você segue a sua viagem, eu vou na frente de carro, e eu vou preparar o grupinho lá para te ouvir a meio-dia. Você para lá, almoça e prega para nós ao meio-dia. Irmãos, e Deus tinha planos para eu parar ali, porque quando eu cheguei naquela pequena congregação, e ali naquele grupinho não tinha só pessoas adventistas, haviam pessoas que não eram da igreja, que escutaram as histórias das minhas viagens pelo Brasil, a história da nossa igreja, e imediatamente eu fiz apelo, irmãos, e naquele dia, ao meio-dia, pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Foi, irmão, foi muito lindo. Eu vou mostrar agora imagens, rapidinho aqui, ó. Olha a igrejinha lá, irmão, tetozinho lá, sem paredes, no meio lá em Barinas, lá no interior da Venezuela. Olha a bicicleta minha de viagem. Vejam que não é uma bicicleta muito especial, foi doada, né, para viajar. Chama-se Gorducha. Está lá morando agora nos Estados Unidos, ficou por lá. Aí, irmãos, vejam também a minha aqui, ó, 2 mochilas apenas, não levava nada especial. Uma mochila com documentos e objetos pessoais, e outra aqui com 2 mudas de roupa de ciclista, e mais nada, para começar a viagem. E aí vejam a fábrica de alimentos, aqui um lugar onde tinha um globo, eu tirei uma foto. Então, queridos, aí eu passei pela Venezuela inteira, aí está o mapa, né, ponto a ponto, até que cruzei para a Colômbia. Agora na Colômbia eu entrei ali por Cúcuta e comecei a pegar subidas e subidas e subidas para cruzar a Cordilheira dos Andes. Irmãos, para quem não sabe, na Colômbia, a Colômbia ela tem as 3 cordilheiras dos Andes. Começa aqui na Cordilheira Oriental. Para você chegar até o Panamá, a partir da Colômbia, você tem que cruzar a Cordilheira dos Andes 3 vezes, já tem 3 partes dela. É o único país que tem 3 trechos da cordilheira. Então você cruza a Cordilheira Oriental e pega a Central, que vai até Bogotá. E daí então você continua em direção do Panamá e passa pela Cordilheira então Ocidental. E aí eu estive na universidade da nossa igreja, em Medellín, e daí então segui até o Golfo de Darién. Irmãos, então na Cordilheira, Michel Samborg falou: irmãos, conta da história do anjo, o anjo lá, que você teve a ajuda dele durante a passagem pela Colômbia. Irmãos, se você confia na palavra de Deus, você tem que crer na presença de anjos sempre com você. Porque o Espírito de Profecia e a palavra do Senhor diz que ao nascermos, Deus, então, cada um de nós, irmão, você nunca está sozinho. Porque Ele designa um anjo para acompanhar a tua vida no dia do teu nascimento. E se Jesus não voltar e você morrer, aonde você falecer, Ele vai marcar o lugar onde você faleceu. E daí então, irmãos, quando Jesus vier, Ele vai mandar o anjo que te acompanhou toda a tua vida, e ele vai chegar na manhã da ressurreição, vai tirar você do túmulo transformado. Amém, queridos? Irmãos, e a serva do Senhor, isso não está na Bíblia, está no livro do Espírito de Profecia, ela diz bem claro que os anjos tomam a forma humana ou a forma que quiserem, para que você seja socorrido numa hora de necessidade. E vocês vão ouvir agora algumas passagens aqui de histórias na Colômbia, e que isso ocorreu na minha vida. Porque o que os irmãozinhos fizeram foi o seguinte: quando eu entrei na Colômbia, eles disseram assim:
Irmãos, já em Cúcuta, na primeira cidade, lá na igreja, eles disseram assim: irmão, faz o seguinte, irmão, nenhum estrangeiro cruza a Colômbia de bicicleta ou de nada. Quem vem aqui de outro país e dá mole, aqui tem um grupo de guerrilha chamado as Farc, que eles sequestram o estrangeiro para pedir resgate aos seus países. E você provavelmente, se der essa moleza, se sair por estradas aí, vão te sequestrar. Em algum momento você vai ser visto por esse exército de combate aqui da nossa nação, e eles te pegarão. Aí me colocaram medo, irmão, e diziam assim: olha, pega um avião aqui, desce lá no Panamá e continua a viagem, esquece a Colômbia. Aí eu dizia: irmãos, eu não tenho dinheiro para continuar a viagem de avião, nem ir até a Colômbia. Eu só tenho a bicicleta e os meus equipamentos, e eu quero atravessar o seu país, e pela fé, com a ajuda dos anjos do Senhor, eu vou conseguir. Irmãos, eu dizia isso já com toda a experiência de ter percorrido o Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, e ter vivido N situações em que, se um anjo não me ajudasse, eu morreria. E foi, irmão, que nas montanhas ali, subindo a pré-cordilheira, mais ou menos a 3.000 metros, eu saí de uma cidade, Monteiros Cafajate. E quando eu estava indo para essa cidade, os irmãos disseram assim: você vai começar a subir montanhas. Esse caminho é chamado Serra de la Morte, Caminho de la Morte. Irmão, você precisa de alguém te acompanhando, levando água, porque você vai começar a subir a montanha e você vai desidratar. E são 100 quilômetros, mais ou menos, até essa outra cidade, e não há onde pegar água. Você vai subir, não tem rio, não tem nada. E eu estou vendo que tem 2 garrafinhas de água. Como é que você vai querer chegar lá na outra cidade, lá no alto da cordilheira? E eu falei: irmão, eu só tenho 2 garrafas, tem alguém que possa me acompanhar? Eu pedi na igreja. Não apareceu nenhum voluntário para ir comigo. Eu falei: eu não sei, eu vou ter que ir assim mesmo. Queridos, eu comecei aquela viagem subindo, e não parava a subida. Os primeiros 80 quilômetros foram horríveis, só subida. Até, irmãos, que eu comecei a me cansar muito. Acabou assim com 30, 40 quilômetros, eu fui economizando água, tomando de golinho em golinho. Acabou a primeira garrafa, acabou a segunda garrafa. E quando acabou a segunda garrafa, eu não estava ainda na outra cidade, não tinha chegado ao topo, mas eu estava perto do topo. Mas aí as energias sumiram e a desidratação me cercou. E eu comecei então a sentir vertigem, tontura. E aí, irmãos, eu falei: realmente os irmãos tinham razão. Sem água não era possível alcançar essa cidade. Eu estou tão perto do topo, porque a outra cidade ficava praticamente no topo da pré-cordilheira, 100 quilômetros à frente. E eu falei: Senhor, está acabando o ministério. Eu vou então, nesse momento, pegar minha câmera, vou fazer um vídeo e vou encerrar o trabalho aqui. Porque sem água o coração está ficando pesado, os batimentos, eu estava começando a ter arritmia, porque a arritmia cardíaca, o sangue vai perdendo líquidos, sai toda a água, ele fica grosso e dá aquele colapso cardíaco. E eu estava nesse momento, quando eu coloquei a câmera para tirar uma foto de mim ali mesmo e fazer um videozinho e deixar a recordação do momento ali. Eu sabia que alguém viria depois e iria me encontrar. Aí quando eu preparo a câmera para fazer a foto, no espelho da câmera eu vi que vinha um ciclista. Aí quando eu olhei que vinha um ciclista, eu me virei, soltei a câmera e me virei. Irmãos, apareceu do nada um senhor numa bicicleta, um senhor bem mais alto que eu, estatura assim do Michelson Borges, numa bicicleta, uma cor avermelhada, reluzente. O homem surgiu do nada. Quando eu estou lá tirando a foto, eu olho ele assim na minha câmera, eu falo: tem uma pessoa, eu acho que é ciclista. Quando eu me viro, é ele, um anjo. Aí ele chega assim para mim, e a primeira coisa que eu olho é se ele tinha água. Aí eu olhei, ele tinha garrafa, tinha uma garrafa só com ele. E ele perguntou: e aí, tá tudo bem? Como é que você vai? Subiu a serra, que bom, chegou no topo da serra. Você está a 20 quilômetros do seu alvo. E eu disse: olha, eu estou acabado, não tenho água.
Ele falou, não, eu tenho uma garrafa aqui. Ele pegou aquela garrafa, irmão. Quando eu vi aquela água, eu tomei dele, assim, eu tomei dele e comecei a tomar rápido. E ele falou, calma, toma devagar, que você pode passar mal. Irmão, eu precisava daqueles goles de água. E eu tomei com toda... Aí eu terminei a água. Quando eu tomei o último gole, eu lembrei, meu Deus, se esse homem veio aqui de perto, tudo bem, mas se ele tiver vindo de longe, não sei para onde ele vai, era a água dele, eu acabei a água dele. Eu falei, me desculpe, eu tomei sua água todinha. Ele falou, não, essa água é para você mesmo, está satisfeito? Eu falei, sim, eu tinha tomado só uma garrafa, eu tinha a impressão que eu tomaria 5 litros de água. Irmãos, eu tomei aquela garrafa de água e rapidamente passou a sede, passou o cansaço, passou tudo. Comecei a me sentir bem e comecei a falar com ele. E ele perguntava, por que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou vindo do Brasil, eu estou viajando, e aí eu estou pregando o Evangelho. Que bom que você prega o Evangelho, olha, leve a Jesus a todo mundo. E ele começou a me incentivar. Aí eu perguntei, você vai comigo até Cafajate? Ele falou, não, eu vou descer. Eu falei, para, você não pode descer, são quase 100 quilômetros e não tem água, e eu tomei a sua água. Ele falou, tchau, não se preocupe comigo, siga a tua viagem. Irmão, ele montou a bicicleta sem uma gota d'água e desceu o caminho, iniciou o caminho que eu fiz para subir até ali. Irmão, se você não crê, creia a partir de hoje, anjos existem, e anjos tomam a forma humana para nos socorrer. Por isso Deus me fez passar isso para lhe contar. E aqui, nesse estreito de Dariém, quando eu cheguei nessa zona vermelha, irmão, aqui, o estreito de Dariém, ele é a zona onde fica as Farcs, onde eles se escondem porque é uma região pantanosa, cheia de florestas, e aqui tem 18 mil homens do exército das Farcs. E daí, queridos, quando eu estava entrando aqui nessa região, eu preguei numa igrejinha chamada Acandi, lá no finalzinho, bem ali. Aí faltavam uns 150 quilômetros dentro da região das Farcs, aqui, esse pedaço aqui. Aí, resultado, eu terminei de pregar à noite nessa igreja, os irmãos disseram, olha, aqui você volta, você tem que voltar para Turbo, tem que voltar para Medellín, tem que pegar um avião até o Panamá. Eu falei, irmãos, eu vim até aqui, vou ter que voltar? Sim, porque não é possível você atravessar esse trecho das Farcs. A última vez que alguém tentou chegar ao Panamá por esse caminho aqui da nossa igreja, saiu um grupo de 16 irmãos. E só tivemos notícia que alcançaram o Panamá metade, 8 apenas alcançaram. E como você diz que vai atravessar essa região, eles são daqui, conheciam mesmo assim, foram capturados. Você não pode, irmão, fazer isso, você tem que voltar. Eu falei, irmãos, mas eu preciso, pela fé, olha, onde é a trilha, onde é o caminho, me coloquem nessa trilha que pela graça de Deus eu vou conseguir atravessar esse caminho. Pela minha experiência como militar que eu tenho, eu conheço florestas, eu tenho uma bússola, e eu acho que eu consigo. Ele falou, irmão, não é pelo esforço seu, você provou que atravessou as cordilheiras, que você tem perna para cruzar, mas vão te agarrar porque é dentro das Farcs. E ninguém, irmão, queria me levar até a trilha. Aí eu disse, então amanhã, irmão, por favor, pelo menos me coloque no início dessa trilha e deixe o resto com Deus e seus anjos. E então, 7 horas da manhã, alguém me levou até o início da trilha, supostamente, que varando ela eu chegaria na cidade para ir para o Panamá. Queridos, então, mais uma vez o anjo do Senhor apareceu, porque eu comecei 7 da manhã a trilha, quando eu havia pedalado até as 10 da manhã, ou seja, 3 horas, estava lá, ninguém mexeu comigo, eu cheguei numa bifurcação, haviam 3 caminhos para seguir, um para a esquerda, um para a direita e um em frente. O em frente tinha uma porteira, era uma propriedade lá dentro. Aí eu falei, bom, aqui eu não vou entrar na propriedade alheia, eu vou pegar aqui pela direita. E eu peguei pela direita. Quando eu andei uns 100 metros, alguém grita para mim, irmão, foi. A pessoa gritava, irmão, retorne. Queridos, eu retornei. Quando cheguei com aquele homem lá, aí ele disse assim, olha, você pegou o caminho que leva direto a um acampamento das Farcs. Aí essa região tem o exército da guerrilha.
Aí eu falei, então eu vou pela esquerda. Ele falou, pela esquerda também, é outro grupo. Aí eu falei, então é em frente, mas tem uma porteira. Aí eu perguntei, ué, como é que você, o que você está fazendo aqui? Não, eu estava na igreja ontem à noite, eu ouvi a sua mensagem, e eu vim para te ajudar a passar esse caminho dentro das Farcs. Eu falei, não, mas na igreja eu não te vi, como que você estava lá? Não, eu estava na igreja. Ele insistiu que era o irmão da minha igreja que estava lá, e que tinha sido enviado para me guiar. Irmãos, ele falou, então você me segue agora. Esse irmão estava com uma moto. Então, irmãos, anjos também andam de moto. Aí ele foi, deu com o pé na porteira, a porteira abriu-se, ele entrou e mandou que eu o seguisse. Irmãos, eu segui essa pessoa, esse anjo, das 10 da manhã até mais ou menos as 4 da tarde. Irmãos, e não tinha realmente como eu encontrar o caminho sozinho, porque ele passava num monte de lugares estranhos, cruzava pântanos, cruzava riachos, passava em trilha dentro de floresta, cruzava propriedades lá das Farcs, como é que fala, isoladas lá por dentro. Mas aí teve um momento em que ele passou assim por uma florestinha, e quando eu fui seguindo pela trilha, irmãos, eu caí dentro de uma clareira. Dentro dessa clareira, logo que eu entrei, tinham 2 soldados. E quando eu os vi, eu os reconheci como não sendo soldados do exército colombiano. E quando eu olhei a farda deles toda amarrotada, toda feia, eles sem a blusa da farda, com as metralhadoras colocadas num canto, e ambos pegaram cada um facão e foram em cima de mim. E quando eles me cercaram ali, irmão, provavelmente iam me prender naquele momento, eu procurei a pessoa que me guiava com a moto que havia passado por eles. Parece que eles nem viram. Mas, irmãos, quando eu olhei um pouco à frente, a pessoa que estava de moto, ela passou no meio deles, passou aquela clareira dentro da floresta e ficou do outro lado me esperando. Mas eu estava detido ali, não podia passar. Os homens, cada um com facão e mais as metralhadoras do lado. E aí então eu falei assim, olha, eu sou missionário, eu estou viajando, estou atravessando aqui a Colômbia para ir para o Panamá. Eles perguntaram o que eu fazia ali. Aí eu falei, olha, eu estou seguindo aquela pessoa que está me guiando. Aí eles, quem? Aí eles olharam para onde eu apontei. Quando eles olham e veem o anjo, irmãos, aquela pessoa fez assim com a mão. Deu uma ordem para eles abrirem. Os 2 soldados, foi um para a direita, outro para a esquerda, e me soltaram. E eu então continuei seguindo esse anjo. Muito estranho, irmão. Assim, não sei que conhecimento, se era um ser humano, irmão, ele era das próprias Farcs, não consegui entender até agora. Mas aí ele mandou que abrissem os caminhos, eles abriram, eu passei, continuei viajando. Quando foi então, como eu disse, às 4 da tarde, nós chegamos à beira de um rio de uns 200 metros de largura, um rio todo encachoeirado. Irmãos, e naquele rio, quando eu cheguei ali, eu falei, aqui acabou, eu não vou ter forças para passar esse rio. E antes que eu falasse a esse homem que me guiava, ele deixou a moto dele ali, pegou a minha bicicleta, irmão, de 50 quilos ali, já com muita bagagem, ele pegou a bicicleta, jogou com bagagem tudo nas costas, sem eu pedir, e foi então atravessando o rio e mandando que eu seguisse. Onde ele pisasse, eu deveria pisar para poder passar salvo. E aí, queridos, eu passei o rio todinho, cheguei do outro lado, era um pântano, ele continuou com a bicicleta, atravessamos o pântano, chegamos num lugar seco, ali ele botou a bicicleta no canto, se ajoelhou, pediu que eu me ajoelhasse, ele orou e pediu bênçãos para mim, a Deus, e disse, olha, siga em paz, que daqui para frente ninguém mais bota as mãos em você. Aí, irmãos, atravessei essa zona de guerrilha em paz pela mão desse anjo do Senhor. Aí cruzei para o Panamá, ali eu tive que andar 4 dias de barco. Aqui estão as fotos da Colômbia. Aí uns irmãos na cordilheira lá, eles me seguiram para o Caramanga. E aí cheguei em Bogotá, capital. Mais uma foto aí ainda na Cordilheira dos Andes, atravessando a Cordilheira Ocidental. Vejam aí, ó. Isso aí então é no Estreito de Darién, antes de eu pegar o barco, como soldado. Vejam a diferença, esse é o soldado do exército colombiano.
O soldado das Farc, irmão, ele não tem essa assistência, ou seja, não tem uma roupa bonita. Os soldados lá dentro da trilha, da trincheira, eles estavam sem camisa, todos amarrotados. São 18 mil jovens recrutados para as Farc. Aí está um percurso lá. Bom, vamos ver mais um pedaço da Colômbia, agora mostrando um pedacinho da Cordilheira dos Andes. Bom, agora cheguei em uma região da Cordilheira dos Andes Oriental, em que estou acima de algumas nuvens. Se pode ver que filmo do alto e as nuvens estão abaixo de mim. Estou a aproximadamente 3.000 metros de altitude sobre o nível do mar. Estamos novamente filmando a Cordilheira dos Andes da Colômbia. Vejam esse cânion e essas montanhas altíssimas. Acá temos uma pequena comunidade no fundo da cordilheira. Mais uma vez estamos a contemplar montanhas da Cordilheira dos Andes na Colômbia. Agora vamos continuando a viagem, vamos chegando no Panamá. Vejam aí, irmãos, eu andei 4 dias em barco, cheguei ali na Escola Adventista, na primeira cidade do Panamá, e cruzamos então o Panamá relativamente em paz. Vamos ver algumas fotos aí no Caribe lá, o mar de lá é muito lindo. Vejam aí, ó, uma rua no Panamá, aqui em frente à entrada da universidade. E aqui é uma ponte que tem quando você vai cruzar o canal do Panamá. Só que o detalhe desse cruzamento é que ele é proibido passar com bicicletas. E aí, por eu ter chegado no momento em que estava iniciando uma chuva forte, os guardas que tomavam conta ali, eles foram se abrigar. Eu cheguei bem no exato momento em que eles estavam se abrigando da chuva. E aí eu consegui passar, cruzar o Panamá por essa ponte sem ser interpelado e sem pagar aí uma taxa para cruzar no caminhão. E aí são ciclistas lá, ainda na região lá, já aí na Costa Rica, aqui ó. Na Costa Rica, irmãos, eu tive um acidente, foi o único acidente em toda a viagem até os Estados Unidos. Mas como vocês estão contemplando, não foi fatal. Eu só tive escoriações e foi o único momento. Esse acidente ele até foi sonhado por uma irmã da igreja. Antes de eu ocorrer o acidente, eu fui avisado. No Brasil, alguém sonhou que eu sofreria esse acidente. Ou seja, quando eu estava lá viajando, eu estava com cuidado redobrado. Mas no momento em que ele ia acontecer, eu tive a noção que ia ser. Por quê? Porque descendo uma ladeira em alta velocidade, havia um caminhão atrás de mim. Eu deveria, naquele momento, sabendo que eu estava previsto sofrer um acidente, eu deveria parar a bicicleta, ir para o lado e deixar o caminhão passar. Porém, eu não queria perder tempo e continuei na frente do caminhão. Aí, irmãos, a minha bicicleta, o pneu dianteiro tocou numa pedra, eu mais ou menos a uns 70 km descendo a ladeira, e eu comecei então a dar cambalhotas agarrado na bicicleta no meio da pista. Até que quando eu dei a última cambalhota com a bicicleta e parei, eu só senti a freada do caminhão e o motorista ali tentando se desviar de mim. De modo que ele conseguiu desviar no último instante e passou com a roda bem do lado da minha cabeça. As pessoas que me foram socorrer, eu fiquei desacordado, elas disseram que quando me retiraram lá, o caminhão tinha realmente passado do ladinho e estava a marca da roda do caminhão bem aonde eles me recolheram. Ou seja, Deus então me deu vida, irmão, naquele momento para conseguir alcançar o objetivo de ir até os Estados Unidos. E no caminho eu sempre comia bastante fruta, mas na Costa Rica eu fiquei curioso, tirei essa foto, de encontrar muito caju pelas estradas. E eu perguntava aos irmãos, por que vocês não comem caju? O caju fica se estragando. E eles me falaram algo curioso, olha irmão, aqui o caju é amaldiçoado, nós não tocamos nessa fruta. Eu falei, por que irmãos? Irmãos, porque há uma lenda entre nós, de que essa fruta não foi criada por Deus. E aí, mais uma vez, por que não foi criada? Irmão, olhe bem, toda fruta tem
o caroço para dentro, esse caroço é fora, a semente é fora, de modo que ela não é de Deus e por isso nós não comemos essa fruta. Aí eu disse, que bom, irmão, melhor que vai sobrar muito caju para mim. E foi isso, em toda a Costa Rica eu tinha muito caju para comer nas estradas. Vejam fotos aí, agora na Nicarágua. Estamos na América Central, né, irmão? Vamos acelerando um pouquinho. Na Nicarágua aqui, irmãos, falaram que eu ia ser roubado, que a minha bicicleta era muito bonita, que eu ia entrar em Honduras e El Salvador. E nesses países tem umas guerrilheiros chamados maras, pandilhas, que são pessoas que roubam e matam. É a área mais perigosa atualmente que eles consideram no nosso planeta, é El Salvador e Honduras. E os irmãos da Nicarágua disseram para mim, pega a tua bicicleta, o teu equipamento todo, vende ele, para numa praça, bota tudo à venda, compra uma bicicleta bem feia, para que você passe, quem sabe, com menos perigo. Irmãos, aí quando eu senti esse desejo de fazer o que eles mandavam, a orientação era, para na praça central, diga que você quer vender tudo, vão comprar. Mas aí então eu fui consultar a Deus, e através de muita oração, passei a noite daquele dia, antes de começar a noite, então, para iniciar a viagem para Honduras, eu passei orando, pedindo a Deus que me desse uma orientação se eu deveria ou não fazer aquilo. A minha vida estava em jogo, mas a continuidade da viagem também, porque uma bicicleta muito ruim poderia me atrasar. Irmãos, eu orei bastante, e eu tive a glória de ouvir outra vez a voz do Senhor, que numa voz bem suave e mansa, ele me disse assim, filho, segue a tua viagem, ninguém vai tomar nada do que é teu, você vai chegar em Atlanta com tudo que você tem. Amém, irmãos? Eu ouvi, como eu disse no início, né? Você tem que ter fé para entender o chamado, para você continuar aqui, para você ouvir tudo. E lá fala, Isaías 30, 21, quando você desviar para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz dizendo, esse é o caminho, andai nele. Então, irmão, verdadeiramente Deus fala conosco. E aí eu passei em Nicarágua, passei perigo em vulcões, eles estão lá. Na Nicarágua existem 7 vulcões ativos. É o único país do mundo onde existe essa quantidade de vulcões todos ativos. E lá tem um grande perigo. Quando você está na estrada e essa fumaça vai na direção da estrada, se você não tiver de carro para fugir dela, a fumaça te mata. E os irmãos diziam, irmão, você corre muito risco de bicicleta, porque se em um momento a fumaça for na sua direção, a fumaça é tóxica e ela pode tirar a sua vida. Mas aí vocês vejam, eu tirei a foto, a fumaça estava na direção contrária, nunca ocorreu, queridos. E lá, irmãos, tem as iguanas, as crianças ficam nas estradas vendendo esse animalzinho, me ofereceram para comer, e eu sou vegetariano, não posso comer isso, não tenho como levar. Muita pobreza, irmão, na Nicarágua. E aí, vejam, eu atravesso então para Honduras, onde falaram que tinha os maras. Irmãos, eles falaram que era um grupo perigoso, e realmente foi, porque eu tive contato. Vou contar rapidinho um contato com o grupo deles. Na estrada, eu estou lá viajando em Honduras e de repente, irmãos, sai da estrada um grupo de jovens. Mais ou menos uns 10 jovens saem assim, de dentro da beirada da rodovia. Aí eles me aparecem a uns 100 metros na minha frente. E quando eu observo bem, irmão, cada um deles está portando um facão. Aí num ritual eles fazem uma... vai metade para um lado, metade para o outro. E começam a arriscar com o facão a pista. Pista assim, tirando o fogo da pista com o facão. E eu indo na direção deles, eu já sabia que eles saíram para me atacar. Irmãos, eu só tive tempo de pedir a Deus misericórdia. Senhor, livra-me. Estou vendo que são as pessoas más que tem nesse país, como me avisaram. Eu peço que o Senhor me socorra nesse momento. Eu fiz uma oração breve, mas não parei de pedalar e fui ao encontro deles. E eles, irmãos, fizeram aquele corredor humano para eu passar no meio, para me atacar ali. Eu falei, Senhor, eu estou na tua mão, eu confio em ti, o Senhor vai me livrar. E eu fui avançando na direção deles. Irmãos, eu não sei quem eles viram à minha volta, que quando eu cheguei perto deles,
para cruzar pelo meio deles. Eu ia passar mesmo no meio deles e passei, mas antes de eu iniciar a entrar, passar no meio, cruzando aquele jovem de facão, um deles falou assim: não, para, deixa que esse aí siga em paz. O chefe deles, irmãos, de repente desistiu de me atacar e de me roubar, de me tomar bicicleta, conforme profetizaram na Nicarágua que me tomariam tudo. E Deus não permitiu, irmão. Aí eu cruzei a Nicarágua, ou melhor, cruzei Honduras. Aí está, irmão, a única foto, eu tenho só 2 fotos de Honduras. É um país pequeno que eu cruzei num dia só. Honduras e El Salvador, cada um dia. E aí está a foto desse jovem das maras. Não tirei pessoalmente, depois eu consegui a foto. Irmãos, eles são tão maus que cada tatuagem que eles fazem no corpo dizem que é em homenagem a uma morte que eles cometeram. Me falaram isso: irmãos, quando você encontrar pelo caminho alguém tatuado, fuja dele, porque aqui os maras, o código deles é o seguinte: eles são respeitados pelos números, pela quantidade de tatuagem que tem no corpo. Cada tatuagem é uma morte que está sobre a cabeça daquela pessoa. Então esse aí, irmão, realmente está cercado de morte, né? E aí entrei em El Salvador, da mesma forma tive contato com a outra facção lá criminosa chamada Pandilhas. Irmãos, esses aí eu passei em lugar e encontrava eles armados e as pessoas diziam: olha, eles vão te tomar tudo. Mas, irmãos, era sempre a mesma situação. Eu ia sem medo, atravessando, e ali, em vez de me... Geralmente ocorria o seguinte: numa das situações que disseram: olha, eles estão à frente para te pegar, irmãos, Deus fez com que caísse um vendaval, um temporal, uma chuva torrencial, e eles subiram, se esconderam, e eu passei em paz. Ninguém pôde colocar as mãos em mim pela honra do Senhor. E aí eu vejo a entrada de El Salvador, irmão, isso é a entrada do país, olha, é lixo, é sujeira, uma placa ali toda estranha. Aí está. E olha lá, já a outra facção, que são os Pandilhas, tem o mesmo código. Cada tatuagem, símbolo de um tipo de morte. Guatemala, irmãos, a Guatemala foi o país, irmãos, onde eu tive um descanso. Não cheguei, ninguém falou mal do país, ninguém disse que eu seria atropelado, que eu ia ser atacado, que eu poderia passar em paz, e isso ocorreu. Passei pela Guatemala totalmente em paz, pude pregar à vontade nas igrejas da Guatemala, e aqui estão algumas fotos da entrada da Guatemala, né? Aí nas ruas da Guatemala, e então entramos no México. Irmãos, já no México ocorreram várias situações de perigo. Uma delas foi uma perseguição. Assim, numa parte da estrada, um carro passou por mim numa velocidade normal. Aí ele anda um pouco, lá na frente ele resolve voltar. Aí ele volta, passa por mim de novo e vai lá para trás, imaginando o que fazer. Aí nisso ele já focou o meu material, tudo que eu tinha. E quando ele passa na segunda vez, retornando para me ver novamente, acendeu a luz de perigo. E eu pensei: Senhor, eu estou em perigo. E a minha reação instantânea foi aumentar a pedalada para fugir, porque ele estava passando por mim a fazer o retorno, para encostar em mim de novo. Irmãos, aí eu acelerei com todas as minhas forças, buscando um lugar de refúgio. Isso era altas horas da noite, era como meia-noite. Eu estava fazendo um trecho noturno, totalmente deserto, para ganhar terreno, para apressar a minha volta, a minha chegada nos Estados Unidos. E aí então esse carro veio, focou as luzes para me alcançar. Mas, irmãos, antes dele me alcançar, eu tive forças para sair da estrada, subir uma ladeirinha que eu encontrei, igual em Roraima, e fui com a bicicleta com tudo para dentro da mata. Só parei de percorrer as trilhas que eu encontrava dentro da mata, porque minha bicicleta tinha uma luzinha, quando eu bati numa caixa. Eu bati numa caixa, a bicicleta foi para um lado, eu fui para o outro. Eu vi que era uma caixa de madeira. Irmãos, aquilo era uma caixa de abelhas. E as abelhas, irmãos, elas foi abelha para tudo quanto era lado. Irmãos, e vocês sabem que a abelha, quando ela está ameaçada, ela começa a morder. Irmãos, nenhuma abelha me mordeu. Nenhuma. Mesmo eu tendo batido forte nelas. Daí então, eu retornei à pista, continuei a viagem.
cheguei ali numa região onde ocorreu outro milagre. Eu tinha que fazer 300 quilômetros. E os irmãos disseram: querido, por favor, esses 300 quilômetros é impossível você fazer, porque é uma região desértica, é uma região meio pantanosa, tem muita água, não tem onde você sair da estrada e ali fazer um lugar para dormir. Se você vai fazer esse trecho, você tem que ir no meio do caminho dormir em algum lugar. Mas você vai encontrar muita água e provavelmente não vai ter ninguém, não tem casa, nada. Aí eu fiz o planejamento, eu falei: Senhor, então eu vou, são 300 quilômetros, eu vou fazer 150, no outro dia 150. Mas os irmãos disseram que não há lugar nenhum de dormir. Numa casa não tem nada nesse percurso, é mais ou menos como no início da Venezuela. E eu já muito experiente, porém eu pedi a Deus, irmãos, eu fiz uma oração. E eu disse assim: Senhor, o Senhor sabe que eu durmo em qualquer lugar, mas eu te peço o seguinte: quando eu terminar nesse dia, desses 300, os primeiros 150 quilômetros, que eu encontre um lugar agradável para dormir. Irmãos, então comecei a pedalar e orando. Então quando eu estava lá pelas 2 da tarde, e aí então quando eu olhei o odômetro, 100 quilômetros, eu falei: opa, 100 quilômetros, 2 da tarde, vou começar a olhar nas laterais o que eu acho. Aí foi lá 110, 120. Irmãos, eu ia passando por pontes, porque eram vários riachos e havia umas pontes. E eu olhava nas pontes e eu só via de um lado e do outro água. E eu pensava: Senhor, eu já estou com 130 quilômetros, passei mais uma ponte e não tem água. Eu só sonhava em encontrar uma ponte onde dormir embaixo. Irmãos, vejam como o Senhor atende a sua oração. Porque exatamente quando eu estava completando os 150 quilômetros, passei mais uma vez em cima de uma ponte, já estava o dia quase se pondo. Eu falei: Senhor, cheguei nos 150 quilômetros, o que será que tem embaixo dessa ponte? Será que aqui terá um abrigo para mim dormir, descansar essa noite e amanhã terminar esse deserto? Irmãos, Deus atendeu a minha oração, porque entrei lá no México, saí percorrendo, mas embaixo daquela ponte, olha o que tinha lá, irmãos. Encontrei a única ponte seca de todo esse caminho, e olha o que eu fiz: peguei a minha barraca, armei ela em cima do colchão, o sol foi se pondo, e eu descansei e relaxei. E veja um detalhe aqui, ó, se você olhar a foto anterior, tem um pouquinho de água só. As outras pontes, irmão, uns 150 quilômetros para trás, todas tinham água passando por baixo delas, mas essa aqui não tinha, queridos. Irmãos, esse é um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que acompanha você pouco a pouco e não deixa nada te pôr a mão, amém? Por quê? Porque o alvo era chegar onde? Estados Unidos. Não tive problema, eu estava com o visto americano, consegui ingressar. Quando eu cheguei ali na fronteira, em Matamoros e Brownsville, Estados Unidos, os irmãos disseram: querido, como é que você vai entrar nos Estados Unidos? Você tem visto? Porque se você não tiver, aqui nós temos as pessoas especializadas em atravessar a fronteira pelo deserto. Eu falei: não, irmãos, eu tenho visto. Eu entrei bonitinho lá, sem problemas. Mas aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, ali está escrito $10. O que quer dizer isso aí, irmãos? Porque eu entrei nos Estados Unidos e eu não tinha $1 para comer. Aí eu falei: Senhor, eu cheguei aqui e não tenho $1, como é que eu vou almoçar hoje? Aí saí pedalando pela primeira cidade, fui pedalando em direção ali, ó. Vocês podem ver que é a Amazônia Marítima, né? Aqui, ó. Eu fui pedalando em direção da primeira cidade, da cidade seguinte, depois de Brownsville. E aí eu pensava como eu iria comer. Quando chegou perto de 11 horas, eu fui até a beira-mar, deixei a bicicleta perto de uma árvore e fui tomar banho. Fui no mar. E o meu pensamento era esse: e agora? Como comer sem nenhum $1? Depois do banho eu voltei para a bicicleta, irmãos. Por isso que eu digo que Deus tem anjos aqui nos cuidando. Porque quando eu voltei para a bicicleta, eu encontrei do lado da minha bicicleta, bem pertinho da árvore onde eu a encostei, uma nota de $10, amém, irmãos? Veja que cuidado do Senhor para comigo, para com vocês que aqui estão ouvindo isso. $10, irmãos. Aí eu peguei aquela nota, dei glória a Deus por ter achado aqueles $10 e pensei: será que dá para comer?
eu vou continuar pedalando em busca de um restaurante, né? E saí buscando um restaurante, encontrei um restaurante chinês, estava escrito self-service. Como eu sou vegetariano, seria o restaurante ideal encontrar, e adentrei o restaurante. E perguntei, olha, quanto é o almoço aqui? Alguém me atendeu e disse assim, olha, para você comer, desde a hora em que a gente abre até a hora que a gente fecha, você pode comer aqui o dia inteiro, é livre mesmo, não é que nem no Brasil, irmão. Você paga lá, você escolhe, come, depois vai embora, você não pode repetir indefinidamente. Mas lá não, irmão, tudo, sobremesa, bebida, comida, saladas, tudo à vontade. Você perguntei o preço, $7. Os $10 não deram exatamente para o almoço e o lanche. E aí fui seguindo os Estados Unidos, irmãos. E aí eu cheguei então lá em Atlanta para a conferência geral. Eu não contei na igreja lá das Mangueiras, mas eu quero contar a vocês. E também não veio nos relatórios, nos diários que o Michel Samborja publicava, mas em primeira mão, até antes de sair o livro, vocês vão ouvir aqui, irmãos. Vejam bem, eu estava, como vocês ouviram, irmão, passando por situações muito difíceis. É claro que à noite, todas as noites, eu chegava em uma igreja, pregava, testemunhava, fazia apelos para as pessoas aceitarem a Cristo, elas aceitavam. Isso me fortalecia, me dava forças, determinação para ir para a próxima cidade. E aí eu saía às 6 da manhã, pedalava 150 quilômetros, chegava na cidade, no pôr do sol, 6 da tarde, pregava, dormia, acordava outra vez e continuava a viagem. Aí, irmãos, quando eu cheguei a 100 quilômetros, de Atlanta, eu resolvi pedir algo a Deus impossível. E eu resolvi pedir algo a Deus impossível pelo seguinte, eu falei, Senhor, se o Senhor me atender, mais uma vez o Senhor vai me provar que o Senhor é Deus vivo, é Deus real na minha vida. E o Senhor vai me dizer que se agradou da minha viagem até aqui, que eu não fiz uma loucura, como alguns estavam dizendo, que não entendem meu ministério, e dizem que eu sou louco, larguei meu trabalho, larguei a família, larguei tudo, para viajar pelos países, como um missionário leigo, sem ganhar nada, digamos assim. E eu tenho um grande pagamento das minhas viagens, que é exatamente apresentar pessoas a Cristo. Esse é o meu pagamento do Senhor, né? E aí, irmãos, eu cheguei naquela cidade e disse, Senhor, eu dormi pelo caminho, em florestas, embaixo de pontes, em ponto de ônibus, dormi dentro de grutas, dormi junto a índios, dormi nos lugares mais difíceis, nunca sempre agradáveis, a não ser quando eu ficava na casa dos anciões, na casa dos irmãos da igreja, dos pastores, eu tinha conforto. Mas quando eu não chegava em lugar nenhum, e foram muitas vezes, então, queridos, eu tinha que aceitar o que Deus me dava para dormir. Como foi embaixo da ponte lá, Ele me deu um colchão. Que maravilha, né? Pedalar 150 quilômetros, não saber onde teria que dormir, ter um colchão para você dormir em cima. Era como estar no quarto de casa. Aí, irmão, lá nos Estados Unidos, a última noite antes de chegar em Atlanta, eu fiz um pedido a Deus e disse assim, Senhor, essa noite eu quero dormir como um rei, assim mesmo, irmão. É a minha última noite antes de chegar no meu alvo, Atlanta, depois de quase 10 mil quilômetros. Eu estava olhando o meu odômetro e ele já ia completar os 10 mil que haviam sido planejados. E eu pedi isso aí, Senhor, por favor, eu quero dormir a penúltima noite, a última noite para chegar a Atlanta, como um rei. Não quero dormir em lugar estranho, não. E aí, irmãos, eu comecei a continuar a pedalar aquele dia, imaginando que eu ia chegar no lugar e Deus ia operar um milagre. Mas o milagre que eu queria é o seguinte, eu tinha $40 e eu resolvi, botei no meu coração o seguinte, eu vou chegar num hotel 5 estrelas, eu estava numa cidade grande lá, e eu vi hotéis muito lindos, né? Jamais eu poderia pagar um hotel daquele. Eu falei, esses hotéis são nível 5 estrelas. Se Deus me fizer um milagre de que com $40 eu pague um hotel desse, Ele atendeu a minha oração. Eu vou dormir como um rei, né? No hotel 5 estrelas, mas com $40, irmãos.
Por isso que eu achava que ia ser um milagre se ocorrer. Aí eu fui em direção do hotel já no finzinho ali da tarde, sabendo que logo chegaria a noite eu teria que descansar. Irmãos, aí no caminho bateu uma fome muito grande. Aí eu falei, Senhor, eu preciso chegar no hotel e pedir o milagre de alguém me hospedar por $40. Mas eu quero antes comer. E o dinheiro que eu tenho é esse, eu vou ter que comer e o que sobrar eu vou levar para o hotel. Aí, irmãos, eu fui lá no restaurante, pedi um sanduíche para não gastar muito, né? Eu falei, vai sobrar e dá dinheiro, tem que sobrar alguns dólares. Aí pedi o sanduíche, se eu não me engano, irmão, foi $8, $9, eu fiquei com 30 e pouquinho de dólar para pagar o hotel. Aí terminei, estou lá comendo no restaurante, enquanto eu estou comendo tem um senhor e mais um rapazinho me olhando. Aí eu comia devagarinho, de repente voltava a vista para ver quem estava me observando e eles estavam de olho direto na minha pessoa. Aí terminei de comer, saí tranquilo ali daquele restaurante e fui até a minha bicicleta, peguei o capacete, a bicicleta, fui empurrando devagarinho e pensando, e agora? Como é que Deus vai atender essa oração se eu não tenho quase dinheiro e eu tenho que chegar num hotel 5 estrelas? E eu fui saindo do pátio do restaurante devagar e aqueles senhores me seguiam. Aí foram me seguindo até que me alcançaram. Chegaram e perguntaram, amigo, você vem da onde com essa bicicleta? Eu estou vindo do Brasil. Quando eu falei do Brasil, eles não acreditaram. Como do Brasil? Eu falei, sim, do Brasil. Que isso, rapaz? Você veio pedalando, cruzando todos esses países? Aí eu contei. Olha, eu cruzei a Venezuela, a Colômbia e fui falando tudo. Aí ele, que incrível, você deve ter muita história para contar. Eu falei, com certeza. Aí ele, olha, isso é fantástico, eu estou admirado, que coisa linda. E hoje? Você chegou aqui, para onde você vai? Eu falei, amanhã estou seguindo cedo para Atlanta. É o final da minha viagem. Ah, você vai para Atlanta e hoje vai dormir aonde? Eu falei, bom, eu estou indo para um hotel. Para um hotel aqui nessa região, os hotéis aqui são muito caros. Eu falei, não, mas eu tenho dinheiro aqui, eu vou no hotel. Não, peraí, quanto você tem? Eles ficaram curiosos. Eu falei, bom, eu tenho, aí eu tirei, ó, eu tenho esse dinheiro aqui, 30 e poucos dólares. Ele, o quê? Você quer pagar um hotel aqui nessa região com 30 e poucos dólares? Não dá. Aí eu falei, não, eu quero um hotel bom. Não dá nem para o hotel mais barato, não tem, aqui não dá. Aí eles disseram assim, olha, o que você fez é um exemplo. O que você fez é algo tão impossível que é muito admirável. Ele falou assim, eu nunca vi de alguém fazer algo igual você fez. Então será que você, disse aquele homem, será que você me dá a honra de dormir essa noite na minha casa? Para mim será uma honra te hospedar, ciclista. E se você aceitar, olha, eu tenho uma caminhonete, a gente bota sua bicicleta no carro e eu levo você até a minha casa e você dorme lá. Aí eu falei, bom, eu queria dormir num hotel 5 estrelas. Mas aí eu olhei para o filho dele e falei, não deve ser um assaltante aqui não. Esse homem deve estar falando a verdade, está com o filhinho dele. E eu orei, Senhor, eu vou me entregar nas mãos dele. Será que, não sei, esse homem vai me levar numa mansão? Eu não sei, mas eu pedi a ti, Senhor, para dormir essa última noite numa mansão, como um rei. Irmãos de Deus, assim fez, irmãos, para a glória dele. Por quê? Porque aquele homem pediu para eu botar o carro na sua caminhonete, a minha bicicleta, melhor dizendo, eu não aceitei. Eu falei, olha, eu não aceito carona, eu tenho que pedalar. Onde é a sua casa? Ele falou, não estou longe, eu moro aqui a 12 quilômetros. Você não quer? Faz só esse pedacinho no meu carro. Eu falei, não, eu vou até lá pedalando. Me deu o endereço, aí ele me deu o endereço. E ele foi embora, irmão, e eu fui seguindo aquelas dicas para chegar na casa dele. E eu pensava assim, Senhor, mas eu te pedi para dormir como um rei, num lugar maravilhoso, num hotel 5 estrelas. Eu não sei para onde é a casa desse homem, vai ver que é um barraquinho até, vai ver que é um lugar, será? O que vai acontecer? Irmãos, pois Deus atendeu, irmãos. Aquele homem, para vocês terem uma ideia, ele era o presidente da empresa de aviação da United Airlines dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, um homem riquíssimo. E aí quando eu cheguei no endereço que ele deu, ele falou, eu moro no condomínio daqui a 12 quilômetros. Eu peguei o endereço, cheguei no condomínio, irmãos, ele já tinha avisado lá o pessoal da segurança, o portão abriu-se automaticamente,
E alguém indicou a casa dele é nessa rua aqui, pode seguir por essas ruas. Irmãos, à medida que eu fui entrando por aquele condomínio, eu fui percebendo que eu estava num condomínio de mansões nos Estados Unidos. E eu falei, meu Deus, como esse Deus atende a oração. E eu fui seguindo em direção da casa dele, e quando eu cheguei em frente, irmãos, uma casa que não dá nem para descrever direito. Só de jardim ela tem em volta assim, aproximadamente uns 100, 200 metros de jardins. Atrás da casa um lago gigante, onde ele tinha lá um pier para o seu barco. E aí eu entro, aí ele chega, me espera. Aí eu falei, bom, Senhor, o Senhor atendeu a minha oração, eu vou dormir como um rei, eu vou dormir numa mansão. Eu não tenho uma mansão no Brasil, não conheço ninguém que tenha uma mansão igual essa. Então a sua casa eu entendo ser um lugar onde eu dormirei hoje como um rei. Irmãos, então eu entrei na casa dele, ele mandou entrar pela garagem. Quando eu cheguei na garagem, a garagem dele mais ou menos metade dessa igreja, só a garagem dele, metade dessa área aqui. Eu vi um painel grande, uma parede todinha da garagem, enorme. E irmãos, eu contei 7 bicicletas de corrida, fibra de carbono. Ele me disse que são todas de fibra de carbono, 7 bicicletas. Cada bicicleta dessa custa em média $10 mil. E ele tinha 7 delas. Aí eu fiquei curioso. Meu Deus, quanta bicicleta linda! Por que você tem tanta bicicleta? E aí, irmão, eu fui entender a razão do convite dele. Por que Deus fez o nosso encontro? Porque aquele homem também era ciclista. E aquele homem, irmãos, quando ele contou da história dele, ele disse que o hobby dele é todo ano comprar uma bicicleta de fibra de carbono novinha e fazer um evento que tem nos Estados Unidos, que se chama Ace Cross America, que é cruzar os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste, numa distância de 4.700 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil só um atleta fez essa prova. E esse atleta, infelizmente, um dos maiores ciclistas de ultradistância, um dos maiores do mundo, ele infelizmente agora morreu atropelado aqui em Santos, não sei se você ficou sabendo, né? Claudinho, né? Ele foi atropelado e morreu ali na próxima Bertioga. Irmãos, então a gente conseguiu chegar nos Estados Unidos e tivemos esta honra. Está, bem-vindo à sua chegada aos Estados Unidos. Welcome to United States. Chegada na Louisiana, um dos estados, eu percorri Texas, Mississippi, Missouri, Louisiana e Geórgia, onde está Atlanta. Irmãos, olha aí, ó, o odômetro quanto está ali? 10 mil quilômetros. Como foi que eu apresentei o planejamento no início do projeto? Eu havia planejado que eu teria que pedalar por todos os países até lá 10 mil quilômetros. E quando eu entrei então aqui, ó, junto ao Georgia Dome, onde haveria a conferência geral, então chegamos aos 10 mil quilômetros. E aí está finalmente uma foto lá na chegada. Vamos ver o último vídeo. Se você viesse da América do Sul para Atlanta, provavelmente você viria de avião, certo? Mas um homem veio pedalando do Brasil até o Georgia Dome. E foi segurando uma bandeira do Brasil que o ciclista George Silva celebrou o fim de sua jornada de mais de 10 mil quilômetros. O brasileiro de 49 anos disse que seu objetivo pedalando é compartilhar a mensagem de esperança da igreja. Na chegada ao centro de convenções, Silva foi cercado pela imprensa e por membros da igreja adventista. A Deus toda a honra e glória, a Deus todo o poder, a Deus toda a força, a Deus seja a honra por essa vida. Que esperança em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. A jornada de fé de George Silva foi incrível. A repórter Larissa Prois mostra como ele enfrentou condições extremas e ameaças à sua vida. George Silva de Souza é um homem com uma missão. Ele pedalou por 10 meses. Saiu da cidade de Boa Vista em agosto do ano passado, com destino a Atlanta, Geórgia, o local da Assembleia Mundial deste ano. A jornada de George o levou a 11 países, 2 continentes e uma distância total de 10 mil quilômetros.
Alguns dias, ele pedalou por mais de 160 quilômetros durante 7 horas. Ele não usou o GPS para se localizar. Ao invés disso, preferiu usar o que ele chama de perguntômetro. Mas em mais de 10 mil quilômetros até chegar a Atlanta, os erros não chegou a 5% em todo o caminho. Na estrada, Jorge passou por muitas dificuldades. Ele foi roubado, picado por cobras e até mesmo atropelado por um caminhão na Costa Rica, o que levou-o ao hospital. Na Colômbia, Jorge acredita que os anjos o protegeram de ser sequestrado por rebeldes de guerrilha. Ele diz ter visto soldados do exército, mas os moradores daquela aldeia ficaram chocados que ele chegou em segurança, insistindo que não haviam guardas na estrada. Os países que eu passei, o que eu corri risco de perder minha vida, de terminar esse ministério, foi em Colômbia. E Deus me salvou com seus anjos. Jorge não nasceu cristão. Na verdade, por anos ele lutou contra a depressão e quase se suicidou. Mas sua vida se transformou depois que ele conheceu uma colportora adventista. Mas ainda foram vários anos até que ele se entregasse completamente a Deus. Durante os últimos 10 anos, Jorge conheceu muitas pessoas cujos nomes e memórias ele leva consigo em seu livrinho de oração. Sua bicicleta pesa cerca de 55 quilos e nas 4 malinhas ele carrega tudo o que precisa: comida, ferramentas, produtos de higiene pessoal, câmera fotográfica, vitaminas, uma bíblia e um cartão telefônico para manter contato com a família. Dos muitos desafios que ele enfrentou em sua viagem, a separação da esposa e dos 2 filhos é de longe o desafio mais difícil de superar. Eu amo demais minha esposa, meus filhos, eles são, depois de Jesus, a razão da minha existência. Enquanto pedala rumo a Atlanta, Jorge espera compartilhar as boas novas da volta de Jesus com as pessoas que encontrar no caminho. Eu sou Larissa Prois, para o Newsline. Silva disse que depois da Assembleia Mundial, ele pretende continuar pedalando pelos Estados Unidos, até chegar ao Canadá. Eu vou mostrar agora, já finalizando aqui, então, esse slide é a foto que mostra o local onde morreu uma pessoa. Aí está, na beira da estrada onde eu ia passando. Ele disse que ele nasceu em 1980 e morreu em 2005, com 25 anos. Eu acho curioso essa foto, irmãos, eu a tirei, porque nesse momento que eu cheguei diante dessa cruz, eu lembrei que exatamente ali eu estava com 50 anos de idade. E aí então eu refleti, falei, poxa vida, esse homem viveu só 25 anos e na beira de uma estrada ele morreu, num acidente, não sei como ele ali morreu. E ali, irmãos, eu me ajoelhei e eu orei. E eu agradeci a Deus por ter chegado em Atlanta sã e salvo. E dizer, Senhor, eu tenho o dobro da idade desse cidadão. E o Senhor me deu a vitória de cruzar todos esses países, me salvando da morte muitas e muitas vezes. Glórias eu dou a Ti. Então, irmão, quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus, e você tem fé, efetivamente as coisas podem ocorrer para honra e glória de Deus na sua vida. Mas sem fé, como diz, eu comecei a palestra falando de fé. O que é a fé? Que você vai esperar e vai ter a certeza de coisas da sua vida que não ocorreram ainda, mas você sabe pela fé que elas um dia acontecerão. Quando eu fiz o projeto Atlanta, eu dediquei a Deus e falei, Senhor, é um desafio sobre-humano. E eu sou uma pessoa muito limitada. Não sou assim um super atleta, mas eu tenho fé que o Senhor me levará em paz, porque foi o Senhor que me pediu para fazer essa volta ao mundo. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, e eu entreguei completamente. Quando eu vi a morte na minha frente, as pessoas diziam, olha, se você continuar esse percurso, você será ou atropelado, ou você vai ser assaltado e vão te roubar tudo, ou você vai ser sequestrado. Mas mesmo assim eu seguia, e quando vi as pessoas tentando me agarrar, eu pedia, Senhor, por favor, eu não quero que o Senhor os cegue os seus olhos, mas que eles possam me deixar em paz. Não pedia que ninguém fosse mutilado de cegueira, para não mexerem comigo, mas apenas que me deixassem passar em paz. Irmãos, e o Espírito Santo ia lá no chefe daquela quadrilha prestes a me atacar e dizia, deixa que esse passe em paz. Eu ouvia quando estava próximo. Irmãos, esse é o meu Deus e seu Deus, um Deus ilimitado em poder, o Deus que diz assim para você, ó, a estrada que conduz ao sonho que eu tive de chegar aos Estados Unidos. Não sei qual é o sonho que os irmãos têm aqui,
Talvez não seja pegar uma bicicleta e sair como missionário. Com certeza os irmãos têm sonhos, alguns acham seus sonhos impossíveis. Mas, irmãos, para Deus não há sonho impossível. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei na minha cabeça, paralelamente ao meu ministério, eu também não ser apenas um simples atleta correndo por aí, porque eu vi muitas pessoas morrendo, tendo N doenças por falta de conhecimento. Eu sou formado em educação física, mas eu coloquei no meu coração o desejo de me tornar, além de missionário, também um médico. Eu acabei, dias atrás, eu cheguei da Argentina, onde me inscrevi no curso de medicina, tenho uma bolsa para estudar medicina, deixei minha filha lá estudando, estou com 56 anos, completando agora daqui a 3 meses para frente, e estou inscrito no curso de medicina. Porque eu, além de missionário, eu quero ser também médico. Ou seja, irmão, eu sei que esse ministério vai acabar, porque se minha família me autorizar e eu pegar direto, irmão, eu cruzo esses continentes em mais 3, 4, 5 anos. Mas a minha família não autoriza, minha esposa, nem meus filhos. Por isso eu faço em pedaços. Mas eu já estou pensando na minha utilidade lá na frente, queridos. Eu tenho um outro sonho. Terminar o meu ministério ou fazê-lo enquanto sou médico. Levando saúde às pessoas, conhecimento às pessoas. E levando o exemplo da superação pelo esporte. E de que Deus, com Deus, você pode tudo. Porque não há estrada sem fim para você e para mim. Não há. Se você tem um sonho, você coloca ele nas mãos de Deus. Não importa o tamanho que seja a montanha. Como no passado ele abriu um mar inteiro para seus escolhidos passarem seco. Se você crê, confia que é um escolhido de Deus, você é filho do dono do universo, você não é qualquer um. Amém? Amém. Creiam nisso, queridos. Busquem ideais em nome do Senhor, não busquem para honra pessoal, mas busquem para ser útil na terra. Eu disse à minha esposa, se eu pegar, que ela resolveu ir comigo, eu calculei, a gente vai fazer juntos. Meu filho está casado, minha filha agora está estudando medicina, vai ficar 6 anos lá, ocupada num alvo. E eu falei, filha, vamos nós dois também estudar medicina, e nos intervalos, nas férias, a gente sai viajando. Em 2 meses de férias da faculdade, a gente consegue pedalar em no mínimo uns 4, 5 mil quilômetros, dá para atravessar vários países. E quando talvez terminar o curso, a gente faz como médico missionário e continuamos úteis para essa igreja, para o povo. Vamos morrer, quem sabe Jesus não volte até lá, irmãos. Nós vamos descansar tendo uma utilidade permanente nessa terra, enquanto servos de Deus. Amém? Irmãos, eu quero concluir deixando esse exemplo de que seus sonhos nas mãos do Senhor, não importa quão grandes eles sejam, eles vão se realizar para a honra e glória não sua, mas de Deus. Só precisa você crer. Quando eu mandava os e-mails para o Michel com o diário, eu terminava sempre o que eu sentia no meu coração. E eu terminava sempre lá no finalzinho do relatório do diário do dia que ele publicava no seu blog, que até hoje existem essas mensagens lá. Se você quiser ampliar o que você ouviu, entre lá, criacionismo.com.br/Projeto Atlanta, não é isso, Michel? Projeto Atlanta, e você vai ter acesso aos diários desde a saída do Brasil. E daí eu terminava dizendo assim para as pessoas que estavam vendo: vem comigo, sinta o que eu estou vivendo por essas linhas, vem comigo. E eu falava assim, porque Deus está aqui. E concluindo, irmão, porque eu sentia que Deus estava aqui, porque a sua palavra me diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Amém. Verdade, irmãos. Os testemunhos mostraram isso. Os anjos do Senhor que estão aqui conosco, eles estavam comigo e eu dizia: Deus está aqui.